Oi, boa noite! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa nossa live. Hoje é um dia bem feliz, porque hoje a gente tem a doutora Dulce. Vamos ver se ela já chega aqui. Doutora Dulce Simões. Oi! Boa noite! Sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui. Boa noite, boa noite. Uma linda noite. Estamos esperando a doutora Dulce chegar. Sabe quando você conhece uma pessoa tão legal que parece que tem uma luz especial? Então, essa é a doutora Dulce. Conhecê-la pessoalmente foi um grande presente dessa vida. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ah, e nós vamos trocar figurinhas boas, hein? Vamos ver que perguntas a gente tem para levar. A gente deixou alguma coisa meio preparada, mas o mais legal de uma live é conseguir responder perguntas, né? Então, assim que a gente já conseguir responder, conseguir dar um start, a gente esclarece todas as dúvidas, todas as novidades que às vezes a gente nem sabe o que tem, né? Isso aí. Ah, gente, as lives ficam salvas. Assiste lá. Olha, hoje a conversa da live das 7h30 foi ótima, tá? Hoje a gente falou sobre grávidas, gengivite em grávida. É um dos inúmeros casos que mandam, né? E a pessoa escreveu assim: Nossa, que quando passo fio dental parece que rompeu uma veia de tanto que sangra. Exatamente, isso é sangramento de grávida mesmo. Acho que eu não vi a doutora Dulce chegar aqui. Deixa eu ver se chega aqui. É, é... Só um pouquinho, vou procurar aqui. Não vi ela ainda, já vai chegar. Ah, chegou aqui. Convidadinha Dulce. Oi! Ah, minha Oi! querida, que Um bom! abraço virtual em E você! você também, que bom! Fico muito feliz de estar aqui com você, muito honrada. Eu Eu sei. vi, eu vi que nós temos assim muitos alunos em comum, né? E eles têm um carinho todo especial por você. Então, com certeza, eu estou muito feliz de estar aqui nessa live hoje com você. Eu acho, Dulce, que tem um ingrediente especial nessa história, que eu aprendi com o Bob Esponja. Você conhece o Bob Esponja? Sim, E, conheço. e assim, daí tem o, ai, como é, o Plankton, que ele quer roubar a receita, ele quer roubar a receita no filme, que daí ele quer o ingrediente secreto, ele quer o ingrediente secreto. Aí passa um bicho e fala assim: o ingrediente secreto é o amor, o ingrediente secreto é o amor. E assim, por que é que aquele hambúrguer faz tanto sucesso? E o Plankton tá lá querendo a receita, querendo a receita. Gente, o ingrediente secreto é o amor. Ou se você tem outro, me conta aí. Não tenho outro. Eu acho que esse é mesmo, viu? Esse é mesmo. Eu acho que a gente tem. Depois eu fiquei pensando assim, quando as pessoas falam, por exemplo, a gente fez aquela foto, né, naquele nosso encontro, e aí foi muito engraçado, porque as pessoas disseram, meu Deus, as duas maravilhosas, as duas lindas, as duas não sei o que lá, eu adoro essas duas. E aí eu comecei a perceber pelos comentários, né, qual era o sentimento das pessoas, sabe? E eu tenho aqui algumas ideias com relação a isso, sabe? Eu acho que passa por vários aspectos. Pelo amor que a gente tem no ensinar. Eu venho acompanhando você. Olha só, eu te conheço, não é de agora. Eu já te conhecia antes do nosso encontro presencial. Porque uma colega aqui de Maceió, que é periodontista, ela me falou de você. Ela falou: Olha, eu estou acompanhando uma pessoa que eu estou achando ótima. E aí ela me mostrou o teu Instagram. E aí eu comecei a te acompanhar. Então eu já te conhecia antes do nosso encontro presencial, né? E aí eu percebi que tem algumas coisas nos seus ingredientes aí que são muito parecidas com as minhas. Ah, Como você gosta de ensinar de forma muito simples. Aí me falaram a mesma coisa.
Fala assim, olha, ela tem. A gente só está em áreas diferentes. Exatamente. Entende? Eu percebo que você passa a explicação, você procura uma maneira de tornar aquilo muito simples. Porque o que é que a gente vê, Cristina? E a gente está na docência há muitos anos, né? Eu muito mais tempo do que você. Às vezes, a gente, para valorizar a informação, a gente torna aquela informação difícil, entende? Para valorizar aquilo que a gente está dizendo. E aí, isso muitas vezes, essa valorização da informação e a dificuldade com que você passa, ela distancia o aluno de você. Eu sempre entendi que a gente, para passar a informação, a gente precisa buscar a melhor maneira de passar aquilo. Então, às vezes, eu vi uma aula e ficava pensando, como é que eu posso dizer isso da melhor maneira possível? Né? Como é que eu posso simplificar isso? Porque eu acho que é esse o nosso papel. Eu sempre falo lá para os meus alunos que a gente sabe, né? A gente que já fez muito tempo de clínica, e quando você não é professor, é muito mais difícil. A gente tá ali no consultório de manhã e de tarde, chegar de noite, ainda aí abrir um livro, daí ler um artigo. A gente sabe que isso é para poucos, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um papel, eu encaro isso. Eu demorei um pouco para, vamos dizer assim, para vestir essa carapuça, sabe? Principalmente nas redes sociais. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, que é o seguinte: eu percebo em você que você ama estudar. Você é uma curiosa, não é Uhum. verdade? Sim, Então, de tudo. de tudo, exatamente. Eu adoro ler, eu adoro estudar também. E uma vez eu me lembro que a gente ligando os pontos, a gente vai, se olha lá para trás e a gente vê o que, que acontece. Eu me lembro que lá atrás, quando eu estava fazendo mestrado, lá em Araraquara, eu fiz meu mestrado lá em Araraquara, todo mundo só estudava para fazer os seminários. E eu ficava ali, independente de ter seminário. Para mim, era um prazer estar na biblioteca, até porque aqui na nossa universidade a gente não tinha biblioteca que prestasse. Então, eu ficar ali junto dos livros, dos artigos, era uma coisa maravilhosa. E eu me lembro que uma vez eu disse assim: se alguém me pagasse só para eu estudar, eu era uma mulher feliz. E aí eu pensei, poxa, hoje é o que eu quero fazer, entendeu? Eu quero compilar as informações, transformá-las de uma forma mais simples e trazer para aqueles colegas que não têm tempo de ir buscar essa Exa- informação. Exatamente isso que eu penso. E muito no comecinho, eu ouvi do professor Consolaro que e ele também falou uma coisa que me marcou, que ele falou assim que por trás da simplicidade tem muito estudo e conhecimento. Então, ó, gente, e para a gente conseguir falar de um jeito fácil, a gente estuda mais. Porque se for para falar difícil, é só para copiar e ler slide, né? Mas Exato. falar fácil, a gente estuda e a gente passa o dia inteiro matutando de que jeito a gente vai contar essa história, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que a gente tem algumas conexões dessas em comum, algumas paixões, né? É isso aí. Muito bem, vamos começar, que deve ter muita conversa, né? Sim, Você quer sim, sim. começar a falar? Você quer me perguntar ou você quer que eu te pergunte? Ou você já tem uma coisa para perguntar? Ou vocês da audiência têm uma coisa urgente aqui? Eu não sei, não vi aí ninguém ali falar nada de urgente ainda. Eu acho que a gente. Eu sou muito faladeira, né? Então, eu vou lhe contar uma história que aí depois eu já fiquei pensando. Eu, quando fui fazer a minha prova para a universidade, para entrar na universidade, a minha prova didática, ela foi a relação da dentística com a periodontia. E eu me lembro muito do meu professor de periodontia, que já era um senhor na época, e ele dizia o seguinte: a periodontia, ela dá a nota das suas restaurações. Existem duas, ele dizia assim, você vai receber com as suas restaurações duas notas. Uma é da polpa e a outra é do periodonto. Então, isso nunca saiu da minha cabeça. Embora tenha um grande amigo que é periodontista aqui, que era meu colega da faculdade, e que eu, para infernizar a vida dele, eu dizia o seguinte: que nada, gengiva é igual a rabo de lagartixa, a gente corta e ela cresce. Ah, então, eu já ouvi isso Ele ficava também. louco. Às vezes cresce, mas às vezes não cresce. Às E, vezes não
cresce. Eu vou falar uma coisa que é do método peridiária, tá? Fala. E é o que mais tem a ver com a dentística. É, eu uso o evidenciador de placa de rotina e eu enxergo todos os defeitos da dentística. Mas eu enxergo assim, ó, gente, nós somos humanos, né? E então, assim, eu estou em punho, eu só faço evidenciação de placa, mas assim, de posse de borrachinhas de polimento, às vezes preciso passar uma broquinha, mas eu evito isso, porque para fazer um acabamento e polimento de verdade, quando precisa muito, eu falo, agora você precisa marcar uma sessão de acabamento e polimento. Mas dentro daquele rotineiro, eu acabo passando borrachas de polimento e depois do jato de bicarbonato, que eu sei que ele tira o brilho superficial, eu passo um polidor de resina composta. Então, na verdade, é isso que eu faço. Então, eu queria que você engrosse esse nosso caldo aqui. Eu sei fazer isso, entendeu? O que você Você, tem a dizer sobre isso? primeiro, agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você me falou o seguinte: você falou que você usa o evidenciador como rotina, né, da sua pele diária, e que você, apesar de você ter dito, olha, pessoal, todo mundo erra, mas eu vejo muitos erros a partir dessa evidenciação. Foi isso que você disse ou eu entendi errado? Eu vejo mesmo, que eu vejo irregularidades. Vejo Hum, irregularidades, vejo degraus, vejo. Porque eles aparecem. Mas não tem problema, eu acabo polindo. Mas eu enxergo. Tudo às vezes são mínimos, esses mínimos vão acabar saindo no polimento. Mas às vezes, olha, os excessos muito grandes eles aparecem, porque debaixo do excesso tem uma camada de placa ou cálculo, né? exatamente. Mas aí vamos pegar esse gancho, né? Eu vejo muito, Cristina, um certo descuido, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e puxar a orelha do pessoal que está aqui, né? Um certo descuido pelos detalhes. E eu acredito que são os detalhes que fazem a diferença. Então, quando eu escutava lá daquele meu professor que a Pério ia me dar a nota da minha restauração, eu sempre tive muito cuidado, né, com excessos, com falta, com contorno, com contato, porque a gente sabe, né, que o dente, a estrutura dentária, ela está ali para proteger os tecidos periodontais. E se eu vou reconstruir algo que foi perdido, eu tenho que reconstruir da melhor maneira possível, reestabelecendo a sua anatomia. Eu percebo que muitas vezes, eu não sei se pela rapidez de fazer os processos, às vezes os colegas não, vamos dizer assim, não se atentam para esses detalhes. Por exemplo, você falou que você tem todo esse cuidado de usar as borrachinhas, de fazer um polimento, e quando o polimento ele é maior, você diz, não, precisa marcar uma segunda sessão. Eu, quando falo da nossa dentística, né, das nossas restaurações, eu sempre digo o seguinte, pessoal, vocês não podem, vocês têm que ter uma sessão só para fazer acabamento e polimento. Na mesma sessão que você faz o procedimento restaurador, você remove os excessos mais grosseiros, você dá a anatomia primária, mas o refinamento da sua restauração, que passa pela anatomia secundária, pela anatomia terciária e pelo polimento, e polimento aqui não quer dizer que tem que ser super brilhoso, porque o dente nem sempre é super brilhoso, isso requer muitas vezes uma hora de consulta. Uma hora. Eu invisto, eu não digo que eu gasto, eu digo, eu invisto uma hora só para fazer isso. A minha secretária dizia o seguinte: ai, a senhora fica lambendo esse dente aí o tempo inteiro. Não é. É porque eu sei que todo esse cuidado que eu estou tendo naquele momento, ele é um cuidado que ele vai ter, ele vai me trazer como consequência uma longevidade da minha restauração e uma saúde periodontal. Sim. Porque não tem periodonto que aguente nem excesso, nem falta, nem degrau, nem rugosidade, né? Ah, então tá respondido. É o descuido, porque às vezes eu levo tempo, só que eu tenho uma hora para fazer uma manutenção, é, mas nessa uma hora eu acabo levando muito tempo para fazer um acabamento e polimento. Euzinha que não entendo tudo isso de anatomia, né? Tá. Aí aqui, ó, olha essa pergunta que essa também me interessa.
mas Hum. pode jogar já de bicarbonato na resina composta, não vai danificá-la. Eu aprendi que pode remover algumas micropartículas. O que você me diz disso? Olha, é o seguinte, eu sei que existem algumas pessoas que falam isso, né? Que inclusive que até alguém comentou aqui, é o nosso colega Mário Carlos, que é um periodontista daqui da faculdade. Ele sempre, inclusive era o que ele indicava aqui, por isso que eu sei o que é que ele fala. Ele usa o jato, mas ele não usa com bicarbonato. Ele usa só com água, porque inclusive ele me dizia que você tira o brilho superficial da restauração. Então, se você faz a utilização e acontece alguma coisa naquela área superficial, se você faz o repolimento, eu acho que não tem problema nenhum. O que você não pode, talvez, seja fazer o uso do jato e não fazer o repolimento. Isso. Então, a gente vai acabar. Na verdade, o jato de bicarbonato, até agora, em tempos de coronavírus, jato a gente vai usar ou não vai usar, ou quase nada. É. Eu tiro só ali na interproximalzinha, que eu não consigo tirar de jeito nenhum mais agora. Hum, Então a gente vai seguir com polimento em cima. sim. Vou reforçar isso, tá? Hum, Outra pergunta é a seguinte: usamos demais pasta profilática. E às vezes, e eu penso assim, já me perguntaram se a pasta profilática vai tirar algum brilho superficial do esmalte. Aí eu não estudo isso, tá? Não estudo em profundidade. A minha resposta para isso é assim, olha, se vai tirar o brilho superficial, eu preciso para a pele tanto polimento, porque no método periodiário a gente trabalha muito polimento para poder brigar menos sobre a higiene. É por sim. isso que eu falo tanto sobre polimento, polimento. Então a gente vai polir dente e restauração. O objetivo é deixar super liso, super liso. Porque o que eu falo assim, a injustiça é ficar brigando com o paciente que o controle de placa tá ruim, mas aquele amálgama tá irregular, aquela resina tá irregular, é isso que não pode. Mas eu queria saber, do ponto de vista da pasta profilática. Deixa eu só responder aqui, para que usar o jato de bicarbonato? Quando a gente usa de rotina o evidenciador de placa, existe um lugarzinho debaixo do ponto de contato que é difícil de remover. Geralmente é só nesse lugarzinho que eu uso um pouquinho do jato de bicarbonato. E neste momento, por conta dos aerossóis, a gente ou não vai usar, mas a gente adaptou alguns protocolos que eu falo no curso periodiária para a gente conseguir contornar. Mas é só ali debaixinho do ponto de contato porque a gente usa evidenciador, tá? Então, só para Então, só reforçando, Cristina, só também para que eu possa entender, porque aqui eu também estou aprendendo aí com você. Então, você usa o evidenciador, você faz toda a profilaxia normal, mas lá naquele pontozinho abaixo da relação de contato, naquele espaço interdental, é que você faz a utilização do jato. porque lá fica uma manchinha de Sim, 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 evidenciador, né? fica. Entendeu, né? Fica, Só fica, por isso. fica. Não, eu estou só querendo confirmar. Só que assim, quando a resina composta ela é antiga, agora, ou ela é antiga, ou talvez aquela resina seja, não sei, ou ela tá antiga, ou o fotopolimerizador não polimerizou direito. Ah, o corpo da resina é porosa. Aí eu falo para o Sim. paciente que, olha, aqui tá indicada a troca, né? Porque você falou uma coisa muito importante, que é aquilo que a gente bate sempre. Né? Você falou, e isso aí eu volto aqui, vamos pensar nas restaurações próximas ao tecido gengival, que tudo que está ali próximo, como você falou, não, tudo tem que ser super polido. Tá? Então, muitas pessoas, e aqui eu não sei se alguém perguntou, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui as Eu perguntas, vejo. mas fazendo só um parêntese, muita gente fala, gosta, eu sei, e me pergunta, por exemplo, e aí eu até quero saber a tua opinião sobre a utilização do cimento de ionômero de vidro para restaurar cavidades de classe 5 ou lesões cervicais não cariosas. Eu não indico. E digo sempre que um dos motivos pelos quais eu não indico é exatamente porque ele é um material que não vai me dar um bom polimento. E naquela região, a minha escolha é por um material que tenha como resultado um bom polimento, porque eu preciso de um bom polimento naquela região.
Então, esse é um dos motivos. Aí as pessoas dizem, mas alguém indica ou tem algum problema? Olha, para mim existem dois extremos. Um é aquilo que você diz assim, isso não pode de jeito nenhum. E outro é você dizer, só pode isso. Mas existe aquele meio termo. Então, se você está num lugar que você tem somente o ionômero de vidro, você não vai matar, o paciente não vai receber causa, mortes, ionômero de vidro. Não. Mas não é o melhor material. Exatamente por isso que a Cristina está falando aqui. A importância de você ter um bom polimento próximo aos tecidos periodontais. Exatamente. Aí aqui tem uma outra pergunta bem legal aqui, ó. Se você faz uma sessão cuidadosa de acabamento e polimento, é covardia colocar o jato de bicarbonato. Imagina um vidro transparente que ficou jateado. Acho melhor... Como é que é? Polimento com pasta profilática e escova soft. Aí, o que eu penso disso é que eu uso evidenciador de placa como método e uso isso há muitos anos, acho que quase décadas. E o evidenciador de placa é aquilo que magnifica aquilo da pério e dentro do método periodiário a gente ganha tempo clínico, a gente permite que a periodontia seja resolutiva, que caiba dentro do orçamento do convênio, e é isso que eu quero, que essa periodontia seja acessível para todo mundo. E quando a gente tem uma restauração em resina bem feita, não cora nada. Por isso que eu falo, o meu evidenciador é de placa e eu quero enxergar o biofilme. Por isso que o detalhe é assim, a nota da gengiva é a nota da restauração. Então, uma restauração bem feita não ajunta nada, tá perfeita. Talvez por capricho eu faço polimento com uma pasta de polimento de resina. Então, assim, aí sim, não precisa passar jato de bicarbonato. E aqui comentaram também sobre o pó de glicina. O pó de glicina, ele é bem legal, mas quando a gente tem muito cálculo, o pó de glicina não consegue remover aquilo que eu preciso, que é tirar assim. Na verdade, não é cálculo. Quando eu passo o evidenciador, eu vejo uma fina camada de cálculo. E essa fina camada de cálculo, ela não dá o polimento. E aí eu não consigo placa supra bem corada, placa supra bem controlada, e eu não consigo controlar essa placa bacteriana. É por isso que eu uso o evidenciador. Então, o evidenciador vê polimento de esmalte e de restauração. Então, eu vou dizer que a minha nota, eu periodontista de restauração, é o meu evidenciador de placa. Pode falar. Cristina, tem uma pergunta aqui, só antes que eu esqueça, até anotei aqui para não esquecer. Alguém comentou, eu não sei se é uma pergunta ou se é um comentário, que a resina Flow, ela é uma resina que dá esse bom polimento. Eu discordo do uso de resina Flow nessa região de classe 5. Por quê? Porque não é só polimento. Nessa área cervical, nós precisamos também ter um contorno. Ou não se usa mais contorno? Eu digo assim, aquela área ela tem uma leve convexidade que deve ser restabelecida. Sim ou não? Sim, né? A área cervical. Se você tem uma Tem resina que ter flow, contorno. Tem que se ter. você tem uma resina flow, você não consegue restabelecer com a sua resina flow, dificilmente você vai conseguir, até pela dureza, pela fluidez dessa resina, você não consegue dar uma leve convexidade naquela área. E você precisa. Então, a resina flow, nem flow bookfill, nem flow normal, elas não estariam indicadas, a não ser que você tenha só um ponto. Mas para fazer uma classe 5 ou uma lesão cervical maior, eu não indico uma resina flow. Exatamente por isso, porque eu não consigo com essa resina dar a leve convexidade, que aquela área é tudo, para mim, na minha cabeça, é o seguinte, eu vejo você falar da pério diária, né, das coisas simples da pério. Para mim, eu quero deixar a minha dentística muito, muito simples. E para mim, simplificar a dentística é olhar o dente natural. Ponto. Como é o dente natural? Não tem segredo. O dente natural, no terço cervical, ele tem uma leve, pelo menos nas faces vestibular e lingual, ele tem uma leve convexidade.
né? Então eu preciso restabelecer aquilo ali. E com uma resina flow, eu talvez não consiga isso aí. Mas era só porque eu vi aqui a pergunta para não deixar passar isso embora e eu ficar É, sem responder. tá, mas daí assim, eu tenho um grande bloco de perguntas para você. Você, então, Certo? só para fechar o raciocínio, ionômero de vidro não dá polimento, resina flow não dá contorno, o que que então é indicado para a região próxima de gengiva? Pronto. Então, eu indico uma resina. Hoje nós temos resinas com excelentes polimentos. Eu acho que você pode usar dentro da classificação das resinas, porque hoje nós temos resinas dentro da classificação, nós temos resinas com relação à carga das resinas. A gente pode classificá-las em resinas microhíbridas, nanohíbridas, nanoparticuladas. Então, hoje, se você usar uma resina nanohíbrida ou uma nanoparticulada, você consegue um excelente, você tanto consegue dar o contorno, como você consegue um resultado estético muito bom, como você consegue um excelente polimento. Então, essa é a minha indicação. Algumas pessoas perguntam, posso usar resina Bookfill? Basta. Não é a indicação. Resina Bookfill não foi feita para classe 5. Então, vamos usar, a gente tem tantas opções, mas vamos usar o que fica melhor naquela região. Então, para mim, a indicação é uma resina microhíbrida ou, aliás, nanohíbrida ou nanoparticulada. Ok. Ó, a Vanessa está perguntando, quando pacientes queixam de sensibilidade depois da restauração da classe 5, significa falha? Eita, essa pergunta é ótima. Eu, eu respondo essa pergunta umas 50 vezes por dia. É muito, muito interessante sobre sensibilidade pós-operatória. Não só de classe 5, mas de dentes posteriores. A sensibilidade pós-operatória, ela está relacionada a vários fatores. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta assim, professora, o que foi que eu errei para dar essa sensibilidade? Existe uma infinidade de passos. E se a gente for pensar nessa infinidade de passos, a gente começa desde eu vou ser bem acadêmica aqui, né, como se eu tivesse com o pessoal da graduação, desde o seu preparo. Porque se você está usando para fazer o seu preparo, se você precisou fazer preparo, uma ponta diamantada que você usou 20 vezes, ela não corta. Se ela não corta, você bota força. Se você bota força, você gera calor. Se você gera calor, é reação inflamatória. Mas vamos imaginar que você não fez preparo, é uma lesão cervical, você não precisou fazer preparo. Tudo bem. Aí você vai usar um sistema adesivo. Hoje a gente faz a opção pelos sistemas adesivos que não fazem mais o condicionamento da dentina, só em esmalte. Que adesivos são esses? Os autocondicionantes e os universais. Por quê? Porque quando você faz o seu condicionamento da dentina, você pode gerar ali uma série de passos que podem incorrer em erros. Desde o próprio tempo de condicionamento, que hoje a gente sabe que tem que ser muito baixo, 10 segundos no máximo, tá? A maneira que você lavou, se você secou, como você aplicou o seu sistema adesivo, se foi de forma ativa, se foi de forma passiva, qual a composição desse sistema adesivo para você aplicá-lo ativamente ou de forma passiva, quantas camadas. Você esperou que o seu sistema adesivo penetrasse naquela área que teve desmineralização para que ele recobrisse aquelas fibras colágenas, ou você aplicou, correu e já fotopolimerizou? Veja quantas coisas, Cristina, a gente tem que pode levar uma sensibilidade. Aí vem a questão do fotopolimerizador, que é outro calo hoje, né? A gente tem que ter bons fotopolimerizadores, tem que polimerizar bem. Aí a gente usa resina. Aí a gente não ajusta a oclusão. Aí não ajusta a oclusão, você tem o quê? Um movimento naquela área cervical. Então, são vários fatores. Mas, para encurtar e para responder, se você quer minimizar, eu acho que você deve começar a usar sistemas adesivos que não façam condicionamento da dentina. Então, você usa ou um autocondicionante de 2 passos, que são os melhores, e a gente tem no mercado aí o Clearfield, esse é bom, da Curaray, que é um excelente material, ou você usa um universal, fazendo a técnica de condicionamento seletivo do esmalte, condicionamento apenas no esmalte, ok? Então, aí eu acho que você aplicando 2 camadas de sistema adesivo, fazendo a colocação da sua resina, e outro detalhe importantíssimo, é a colocação da resina. A gente pensa na resina, eu vou fazer uma técnica incremental. Essa técnica incremental, ela tem que pensar
num outro fator chamado fator C. Porque se você não respeitar esse fator de configuração cavitária, você gera um estresse naquela interface que vai ter como consequência a sensibilidade pós-operatória. Então, não é só colocar a camada. É de que maneira eu coloco essas camadas. Então, uma cavidade, por exemplo, de classe 5 ou uma cavidade de classe 1, às vezes a gente diz, a classe 1 é tão boba. Não é boba. Classe 1 é aquela que apresenta mais sensibilidade pós-operatória, exatamente por isso. Porque a gente desmerece, aí a gente coloca as camadas de forma horizontal, esse fator de configuração cavitária aumenta e aí vem a sensibilidade pós-operatória. Então, veja que são pequenos detalhes que podem, conjuntamente ou isoladamente, levarem a uma sensibilidade. Excesso de acabamento, você faz a restauração e depois fica lá com a broca, fazendo anatomia com broca. Aí você cria, você faz uma ruptura naquela interface dentro da restauração. E aí pode vir sensibilidade. Então, são vários os fatores. Dava aqui para a gente ficar 5 horas falando de sensibilidade. Sim, sim. O resumo da ópera, né? É conseguir fazer tudo certinho, né? Olha, algumas perguntas importantes ficaram para trás, só porque live eu penso que ela merece a resposta, né? Porque ela é Sim. participativa. Classe 5 com resina composta de carga é a melhor opção. Fazer isolamento com fio retrator e, se puder, fazer jato de óxido de alumínio e realizar restauração e depois acabamento e polimento. Isso é uma pergunta ou foi uma afirmativa? Pois Porque ela já acho disse o protocolo tudo. acho que é uma afirmativa, tá? Eu Então, acho que sim, eu acho que foi só uma afirmativa. então tá bom. Aí tem uma outra pergunta aqui, ó. Na saúde pública não temos uma resina de boa qualidade, como no consultório. Aqui eu quero responder a outra pergunta que ficou para trás, que é ó, na saúde pública não dá para usar evidenciador de placa porque não tem tempo clínico. A resposta aqui é: faz o melhor do que der, né? Exatamente. Faz assim aquilo que você tem com os recursos que você tem. Porque cada um vai lançar a mão dos recursos que tem. Então, assim, para evidenciador de placa tem que ter tempo clínico. Não tem tempo clínico, é o primeiro fator para descartar. Faz com que puder. Por isso que no consultório a gente consegue fazer outras coisas, porque a gente tem recurso, tempo que a gente quiser, né? Tempo que a gente escolher. Exatamente. Então, assim, ó, na saúde pública não temos resina de boa qualidade, como no consultório. Então, como faríamos para que o contorno cervical fique ideal? Peraí, como é? É que você Aqui, ó. falando, Cristina, eu fui olhar aqui outra pergunta. Eu sou mulher, mas eu sou daquelas mulheres que eu tenho que prestar atenção em apenas uma coisa, senão eu fico louca. Ó, na saúde pública não temos uma Ah, resina de boa qualidade como no consultório. certo. Então, como faríamos que o contorno cervical fique ideal? Mas você pode não ter uma resina de boa qualidade, mas você vai ter uma resina. E com qualquer resina que seja uma pasta, você consegue fazer o contorno. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Universidade Federal. Ali a gente tinha que se virar nos 30, né? A gente tinha que botar a criatividade e as resinas que nós tínhamos lá não eram resinas de boa qualidade. Mas a gente prezava exatamente por essas questões. Entendeu? É como a Cristina está dizendo, faz o que dá para fazer. Agora, faz o que dá para você fazer dando os seus 100%. Então, se lá existe resina, com qualquer resina, você vai conseguir fazer esse contorno. Vou deixar aqui uma dica para vocês, que alguém falou ali de retração gengival, e isso é uma coisa que eu digo para os meus alunos, que eles dizem, mas lá no posto, lá no serviço público, eu não posso comprar um fio de retração gengival. Sabe o que você vai comprar? Você vai passar ali naquela loja de material de construção e você vai comprar um veda-rosca. Sabe o que é veda-rosca? O Teflon. E com o Teflon, você vai fazer o seu fio de afastamento. Você vai puxar o Teflon, deixar ele bem fininho, você vai enrolar. E aí ele fica um fio da espessura que você deseja. E isso a gente foi, vamos fazer assim na faculdade. Não tem, vamos fazer assim. E aí você coloca. Então, é uma dica para você, porque quando a gente vai fazer uma classe 5, e aqui voltando para você, Cristina, ali naquela área cervical, a gente não pode deixar nem excesso e nem falta. E como é que a gente vai visualizar aquela área? Só fazendo um leve afastamento, com o fio de retração. Quando a gente está numa faculdade, vamos ao isolamento absoluto,
Vamos ser realistas, né, pessoal? Eu uso isolamento absoluto? Uso, porque eu sou professora de dentística. Mas se eu perguntar aqui quem usa, a gente vai ter 1% que usa. Essa é a verdade. Mas resina não gosta de umidade. Resina precisa que eu veja a resina. Então, se eu não faço isolamento absoluto, eu tenho que fazer pelo menos o uso do fio de retração. E aí eu posso usar o velho, querido e barato Teflon. E aí você faz tranquilamente. Ah, e eu tenho uma dica barata também, tá? Que é um evidenciador de placa barato e que cora pouco. Vai lá na loja de festas, compra um corante alimentício verde ou azul. Porque cor de rosa e vermelho mistura com sangue, preto fica muito feio. Aí pega um cotonete e uma bolinha de algodão e passa. Ele cora suave, Corante de mas festa, é? corante de festa. Porque a Ah, questão é abandonar uma fina camada de cálculo. Cálculo grosso todo mundo enxerga, sim. mas aquela rugosidade, ela alimenta o biofilme subgengival e fica sempre áspero. O paciente nunca consegue um controle de placa adequado, porque você não deixou liso. Então, Hum, isso ganha o nosso tempo clínico, porque você está vendo. Porque tudo que molha você não enxerga mais, a não ser que seja uma pelotona de cálculo. Cálculo grande todo mundo tira. Agora, o fininho que é o segredo da longevidade, né? Essa é a minha ah, dica do baratinho, tá? Do bom e barato, tá? exata. Estão perguntando aqui se é anilina. É anilina, é, Cristina? Não, não é. É anilina, sim, corante alimentício. Corante de Hum, comida. Daí tem líquido ali, né? Ó, a ah, Anitta tá perguntando aqui. Olha a pergunta dela, tá? Para nós duas. Vou dar minha opinião, depois dar a sua. tá, Deve-se fazer as restaurações cervicais antes ou depois da cirurgia periodontal para retrações? Eu vou dar minha resposta, tá? tá. Na periodontia, conforme a filosofia do professor, tem gente que fala para operar antes, tem gente que fala para operar depois. Quem fala que é para fazer a cirurgia antes, fala que é para fazer a cirurgia antes. A gente tem como prever onde vai acabar, e aí a gente sabe mais ou menos onde vai acabar e depois faz a restauração. Mas dificulta o acabamento e o polimento para quem vai fazer a parte restauradora. Para quem fala que é para fazer a cirurgia depois, primeiro planeja onde vai e já faz a restauração antes, como se fizesse um colarzinho para onde vai acabar, faz a restauração e depois a gente faz o recobrimento radicular. O primeiro, que é fazer a cirurgia antes, é boa para o cirurgião e ruim para quem faz a restauração. E a outra, que é fazer a restauração, você consegue fazer um acabamento polimento bom, mas fica ruim para o cirurgião, porque pode ser que a gente não consiga alcançar. E esse pode ser que você não consiga alcançar o recobrimento, tá relacionado a duas coisas: a capacidade de reparo do paciente e a espessura do osso ou do tecido interproximal. Então, tem 1000 classificações de retração gengival. Só que para a gente conseguir ter um olho clínico muito bom para falar assim, aqui essa papila tá fininha, aqui não vai subir tudo isso, tem que ter muita experiência clínica. E para ter muita experiência clínica, você tem que ter anos de clínica. Então, eu para divulgar amplamente, eu acho injusto. Só quem é muito cirurgião de muita experiência vai conseguir. Ó, vai acabar aqui, então você pode fazer a restauração até aqui primeiro e depois a gente opera. Essa é a minha opinião, agora quero saber a sua. Não, eu inclusive você estava escutando você falar, isso era uma coisa que aqui na clínica a gente tem um periodontista, né? Em que todas as vezes que havia essa necessidade, eu resolvia junto com ele, entende? Então ele era quem me dizia o que ele preferia, se eu fazia antes ou se fazia depois, entende? Então sempre era uma decisão tomada por ele, ele decidia e eu fazia aquilo que ele mandava, porque ele, pela experiência, ele já conseguia ter essas percepções que você falou agora. Só que foi boa essa aula, né? Porque assim, ele me dizia, mas eu fazia o que ele mandava, mas eu não questionava. Porque às vezes antes, ou porque eu ia, acho que pela loucura do dia a dia, né, a gente acaba fazendo, mas foi boa a sua explicação, foi ótima. Então, e aqui tem uma outra pergunta aqui. Se você condicionar apenas o esmalte
como é que essa resina irá se fixar na dentina? Ah, ótima pergunta. Olha só. Quando você para usar o condicionamento só do esmalte, você tem que estar usando um desses dois tipos de sistema adesivo. Ou ele é autocondicionante, ou ele é universal. O nome está dizendo autocondicionante. O sistema adesivo autocondicionante, ele traz um primer acidulado. E é esse primer acidulado que vai preparar aquela dentina para fazer que haja ali aquela adesão à dentina através da formação da camada híbrida. O sistema adesivo universal, ele também tem essa capacidade. Então, na verdade, não sei qual foi o colega que perguntou, na verdade, você vai também, é como se você fizesse a sua adesão à dentina da mesma maneira, né, fazendo a mesma formação da camada híbrida, só que essa camada híbrida ela vai ser formada não mais pela desmineralização total daquela área com ácido fosfórico. Ela vai ser formada através de uma desmineralização, sim, porque aquele primer ele é acidulado, mas é outro material, é outro tipo de ácido. Mas ali vai haver também adesão. Além de que tanto o Clefil esse bond como a maioria dos sistemas adesivos universais, eles têm uma substância hoje chamada 10-MDP, que é uma substância que tem adesão ao cálcio. Então, não é o principal fator para que haja adesão. Não. O principal fator para que haja adesão à dentina é a formação da camada híbrida. Mas, quando você é associado a isso, porque a camada híbrida ela é uma união mecânica, micromecânica, não tem ali reação química para que isso aconteça. Mas, quando você tem um sistema adesivo que tem esse 10-MDP é uma substância que tem união com cálcio. Então, ela, além da união micromecânica, pela formação da camada híbrida, ela vai ter também uma união com o cálcio, uma reação com o cálcio a partir dessa substância chamada 10-MDP, que era uma patente da Curaray, mas que caiu e agora todos os adesivos, todos os cimentos, a maioria tem essa substância, ok? Ok. Ó, a Efigênia está perguntando, a gengiva fica avermelhada e o paciente reclama. O que eu faço? Essa eu vou responder, tá? Sim, essa Se é a sua, essa é sua. Gengiva se a- avermelhada é com ó, você. se a gengiva ficou avermelhada, é porque a nota da dentística não tá boa. Eu acho assim, razão número 1, pode ser que tenha machucado ou no grampo ou na retração. Razão número 2, pode ser que tenha ficado com pouco polimento. Então, irregularidade pode irritar. E a outra pode ter tido invasão do espaço biológico. Então, ou excesso falta. Então, se a gengiva está avermelhada e isso não diminuiu em 3 dias, tem uma coisa aí. Então, É a nota, é a é a nota. nota. Então, e assim, são várias coisas, mas primeiro tem que ver. Ferimento mecânico, teve lesão mecânica? Outra coisa que tem que ver, excesso, falta, subcontorno, sobrecontorno e a outra invasão do espaço biológico. Ah, e sabe como é que é o jeito melhor de saber se tem invasão de espaço biológico? Tá perto invadir o espaço epitélio juncional ou não, invadir inserção conjuntiva ou não. A medica é assim, dá um pinguinho de anestesia. Aí que você dá um pinguinho de anestesia, você pega a sonda periodontal, fala assim, ó, faz de conta que tá aqui minha manga. Pega a sonda periodontal e empurra, tuf, até tocar no osso. E aí você olha na sonda aqui, se deu pelo menos 2 milímetros. Se deu 2 milímetros, tem espaço biológico. Só que tem que anestesiar, óbvio, né? Mas às vezes. Então, o espaço biológico entre onde você colocou, empurrou, e você vai, de propósito, perfurar a inserção conjuntiva epitélio juncional até tocar a crista, tem que dar entre 2 a 3. 2 é o mínimo do mínimo do mínimo. Ou, às vezes, ficou 2 milímetros e está muito no limite. Então, ali não tem jeito. Tem que abrir um retalhinho e fazer um aumento de coroa clínica, né? Muito bem, tá vendo? Muito bem. Alguém está perguntando aqui se o single bond universal tem 10 MDP. Tem sim. Aí agora passou aqui alguma outra pergunta que eu não estou.
Ah, alguém está falando aqui, a Bookfill Flow eu uso para preencher a cavidade funda, depois por cima coloco a Bookfill sem ser Flow e por cima a resina sem ser Bookfill. Nossa, quanta coisa junta. Então, para polimento melhorar, não dá para polimento legal. Acho que é Thaís, né? Thais Scarpa, eu acho. Ela falou que bota Bookfill Flow para preencher a cavidade, depois por cima coloca Book sem ser Flow e por cima uma resina sem ser Book. Eu acho que é muita resina sem necessidade. Eu acho que você pode fazer só a utilização de duas resinas. Faz o nivelamento da sua cavidade com a resina Bookfill Flow e depois coloca uma resina normal. Pronto. É a melhor opção. Ó, e a Lilian está perguntando, quando, além de lesão cervical não cariosa, tiver uma retração na gengiva, qual o procedimento mais recomendado? Então, assim, a retração de gengiva, ela vai precisar de um procedimento cirúrgico para enxerto gengival quando, assim, obrigatório, quando não tem gengiva inserida. Então, não tem gengiva inserida porque acabou, porque é fininho. A gengiva inserida, eu falo assim, é o punho que fixa. Então, não tem gengiva inserida, todo o músculo começa a puxar a gengiva. Então, e ali eu pego o celular e bato uma foto. Hoje os celulares estão tão modernos, nem precisa mais de câmera, né? Mas vai lá e É, bate uma foto e mostra para o paciente. E eu mostro, paciente, você está vendo que aqui tem essa gengiva rosa, pálida, rosinha clara, branquinha? Você está vendo que aqui é vermelhinho? Você está vendo que o músculo está puxando? Ele viu, tá claro isso. Não, não é incontestável. E é muito diferente de você falar que, e pode até ser que não seja você que faça a cirurgia, mas você já indicou que esta retração está se perpetuando porque não tem faixa de gengiva inserida. Então, bate uma foto, mostra para o paciente e ali tem indicação para cirurgia. Então, vai ter indicação assim, ou se o paciente se queixar de estética, ou se o paciente se queixar de dor. Se não, é opcional a cirurgia mucogengival. Então, a cirurgia mucogengival, ela tem muitos critérios. Por isso que, embora muita gente tenha retração, não é todo mundo que precisa de cirurgia, entendeu? E aí, Aídos, qual que é a sua opinião sobre restauração de lesões cervicais não cariosas? Eu indico a restauração quando ela é tão profunda que ela afete a estrutura do dente. Se ela não for tão profunda, eu falo assim, é mais uma coisa para reter placa, mais uma coisa para judiar do tal do profissional restaurador para fazer uma restauração rasa. Judiado, não é? eu acho o seguinte, com relação a lesões cervicais não cariosas, muita gente fica muito preocupado. Qual é a resina que eu uso? Até fiz uma postagem sobre isso hoje. Qual é o adesivo? Qual é a técnica? Eu acho que a nossa preocupação ela tem que começar um pouco antes. Primeiro eu tenho que saber o que foi que causou. Quais foram os agentes etiológicos? Primeiro, porque lesão cervical não cariosa não tem um agente etiológico. Então, geralmente, é uma junção de agentes. Se eu não tiro, se eu não resolvo essa questão, não adianta eu fazer restauração. Porque ou essa restauração vai soltar, ou essa vai aumentar aquela lesão, ou vai aparecer em outros locais. Então, você primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que resolver a questão. Aquilo é uma bifração, aquilo é um problema de biocorrosão, aquilo é um problema mecânico, o que é? Geralmente é uma junção de fatores. Então, eu sempre, eu acho que hoje, as lesões cervicais não cariosas, como diz no livro do Paulo Vinícius, ela é uma doença da atualidade, né, da modernidade, pelo estilo de vida que a gente tem, pelo estresse que a gente tem, pelo tipo de alimentação. E aí você vê, né, Cristina, pacientes super jovens, com muita sensibilidade, com lesões cervicais. Então, e que é uma coisa assim, interessante, que o paciente, quando é muito mais velho, ele pode ter até lesão, mas ele não tem sensibilidade. Já o paciente jovem, ele tem muita sensibilidade. Então, com relação às restaurações, na minha opinião, é o seguinte: está incomodando esteticamente, o paciente quer demais, tudo bem, vamos fazer. Não está incomodando, deixa quieto. Vamos remover os agentes etiológicos e vamos acompanhar. Eu sou muito da linha da prevenção, sabe? Eu não parto, vamos fazer restauração, não. Vamos acompanhar, vamos ver.
Agora, é muito profunda, né? Já tem um comprometimento maior, tem muita sensibilidade que eu não estou conseguindo resolver de outra maneira, ou tem alterações estéticas, aí sim a gente vai partir para as restaurações. Se não, é remover os agentes e acompanhar. É isso aí. Ô, Dulce, o tempo acaba, mas as Sim. dúvidas nunca vão acabar. Não, ainda Então, bem, né? Ainda bem que as dúvidas nunca vão acabar. Senão a gente tava isso. frito. Então, a gente vai conversar outras vezes, Com mas eu certeza. queria que você dissesse aqui para minha audiência qual que é a sua proposta no seu canal, qual que é a sua proposta de trabalho. Eu sei que você tem um curso que eu tenho alunos meus que fazem, que estão adorando. Conta aqui para minha audiência o que que você faz no seu trabalho. Bem, pessoal, o meu trabalho aqui, né? Ele começou há 4 anos, né? O nosso canal chama Inspirando Dentistas. E há 4 anos eu comecei com a proposta de ser apenas a professora que eu era no mundo offline, trazer para o mundo online, porque eu estava me aposentando da universidade. E eu amo ensinar. Fazer toda aquela experiência que eu tinha no mundo offline para o mundo online. Não podia perder isso, não podia deixar para trás, né? E aí eu comecei fazendo a divulgação, trazendo cursos de resinas, que é a minha paixão, resina composta é a minha paixão, né? E aí depois surgiram outros cursos de cimentação, de clareamento, de sensibilidade, e mais recentemente eu eu entendi que muitos colegas, eles, por exemplo, eles fazem milhões de cursos, mas eles não se colocam em ação, eles não se colocam em prática, porque eles têm crenças por trás que os impedem de progredir profissionalmente. Isso eu via muito claramente nos meus alunos, pessoas que eram brilhantes e que depois não viravam um sucesso profissional. Isso me preocupava. Então, há 2 anos e meio eu venho estudando muito comportamento humano. Então, eu fiz várias formações em coach. Hoje eu atendo como coach, como mentora, né? E eu já tenho dentro do Inspirando Dentistas um programa chamado Dentro do Consultório Fora do Quadrado, Ah, que é para tirar o colega do quadrado, fazer ele pensar maior e a partir do seu desenvolvimento comportamental e humano, ele entender que ele pode ir muito mais. Então, hoje, a minha bandeira dentro do Inspirando Dentistas é levar o sarrafo dessa profissão e fazer com que essa profissão volte e seja realmente muito valorizada. Mas, para isso, quem tem que começar com esse trabalho somos nós, que somos os dentistas. sim, parece que tá falando do pé de diária, Dulce. Amei, só que eu não sou coach. Um dia eu estive lá. Não, mas a gente Que sabe, né? A gente consegue entender isso, né? Que legal! Muito bem, quer dar uma palavrinha final? Eu odeio quando cai. Eu acho que a aula Eu boa é aquela também, que a eu gente fala. também. Ah, então tá bom. Eu Você é também professora odeio quando também? cai. Não, Não, tem pessoal, que. a única. Eu quero só, antes que a gente caia aqui, né? Eu quero agradecer. Já quero deixar aqui o convite para a Cristina depois fazer uma live lá no nosso Inspirando Dentistas, porque eu sei, né, que vai bombar essa live. E olhe que hoje a gente está competindo com Ivete Sangalo, viu? Então a gente está bem na fita, né? Que hoje é live de Ivete Sangalo e a gente está aqui com 170 pessoas. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: apesar de tudo que a gente está vivendo, eu acredito na valorização da nossa profissão. Eu acho que estamos vivendo um momento muito difícil, mas nada é por acaso. Eu tenho certeza que daqui a um ano, dois, nós vamos estar entendendo por que nós tínhamos que passar por tudo isso. É um novo momento e você tem que estar preparado para esse novo momento. Gratidão imensa, Cristina, por essa live e eu já deixo aqui o convite para você. Combinadinho. Gente, muito obrigada. Também, então, quero agradecer. Muito obrigada. Foi um grande presente da vida te conhecer e saber que a gente pode trabalhar nessa linha, né? E estou conversando aqui, tem gente escrevendo coisas grandes aqui. É isso. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência, obrigada, Dulce, obrigada a todo mundo. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem live aqui com o Dr. Igor. Muito obrigada, Dulce, querida, tá bom? Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Vai ficar salva.